amados em Cristo Jesus, mais uma vez aqui reunidos para levarmos até si a palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre um assunto extremamente interessante, um dos assuntos que a Igreja de Cristo tem esquecido nesses últimos dias, mas que porém hoje iremos levar até si este assunto. Amém? Hoje iremos falar exatamente sobre o arrebatamento dos santos. O texto base está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Eterno: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem nele. Verso 16: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Corinto sobre a esperança que nós carregamos na fé que nós temos em Cristo Jesus. E ele vai falar exatamente sobre o retorno de Cristo. E Paulo vai falar que o retorno de Cristo será marcado por um cenáculo muito grande. E neste cenáculo em que se dará a origem sobre o retorno de Jesus sobre a terra, ele vai motivar a igreja, porque a igreja está desanimada, mas ele vai dizer: não desanimeis, não fiqueis como aqueles que não possuem a esperança. Por quê? Porque nós cremos que se Deus ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo, que morreu e depois ressurgiu dentre os mortos como primogênito, nós também cremos que o mesmo Deus em Cristo Jesus trará juntamente aqueles que dormem, aqueles que faleceram. Portanto, o tema da nossa mensagem é o arrebatamento dos santos. Muitos homens, no decorrer da história, no decorrer da Bíblia Sagrada, ao desfolharmos as páginas seletivas sagradas, é possível perceber que ao longo dos tempos, homens que andaram com Deus experimentaram a experiência única de serem arrebatados, de serem trasladados com seus corpos até ao céu da eterna glória de Deus. Eu não quero falar sobre o profeta Ezequias, que muitas das vezes o profeta Ezequiel, que muitas das vezes ele teve visões. Não quero falar sobre Daniel, também, que teve muitas visões. Também não quero falar sobre outros profetas que também tiveram visões. Eu quero falar exatamente sobre 3 homens que marcaram a história e que através deles, eles tiveram a experiência, tiveram a graça, tiveram este privilégio de serem trasladados até ao terceiro céu, onde Deus vive, aonde que é o céu da eterna glória. A Bíblia declara no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, que eu conheço um homem há 14 anos, se fora do corpo ou dentro do corpo não sei, mas sei que ele foi arrebatado até ao terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis aos quais ao homem não é lícito falar. Mas eu não quero falar também sobre Paulo, que foi trasladado no espírito, não no corpo, até o terceiro céu. Eu quero falar exatamente sobre homens que com seu corpo físico foram trasladados até os céus. A Bíblia declara que a terra está num declínio espiritual. A terra está num colapso. Este colapso leva com que Deus não olhe para a terra com prazer. Por que eu falo com prazer? Porque o homem havia se desviado.
O homem havia pecado contra Deus e Deus estava distanciado do homem. E a Bíblia declara que neste tempo em que a terra está num colapso, isso está no livro de Gênesis capítulo 1 ao versículo 6, a Bíblia no capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 1, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por que Deus diz isso? Deus fala isto exatamente, esse termo arrepender-se não significa que Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, isso significa que Deus se entristeceu. O termo original no hebraico é isso, Deus se entristeceu. Então Deus se entristece no modo como os homens estavam a levar a vida. E neste tempo aparece um homem que é justo, que anda com Deus e que não se assemelha com o mal e que não compactua com o mal. Este homem chama-se Enoque. Enoque, neste tempo, ele começa a buscar a face de Deus. Enoque, ele começa a andar com Deus. Enoque, ele faz o pacto com Deus. Enoque faz a aliança de andar com Deus. E a Bíblia declara que andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si e os homens não o viram mais. Oh, glória! Sabe, aqueles que mantêm a confiança, aqueles que mantêm a certeza em Deus, que mantêm viva a chama da sua esperança, certamente experimentarão, assim como Enoque, o arrebatamento, a transladação de seus corpos físicos até o terceiro céu. 3 homens tiveram esse privilégio e Enoque foi um deles. Irmãos, é possível, amados, é possível andar com Deus, é possível. Enoque nos mostra nesse tempo que apesar da corrupção é possível sim andar com Deus, ainda que todos serão desviados. E a Bíblia declara que os homens não viram mais Enoque. Por quê? Porque Enoque caminhou com Deus e Deus o tomou para si até ao terceiro céu, até o céu da eterna glória de Deus, aonde Ele está até hoje. E assim como nós mantemos firme a confiança, a certeza de que um dia seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos céus. Eu acredito que quando chegar no céu, eu quero dizer ao Enoque, Enoque, valeu a pena você se manter firme e fiel em meio à corrupção. Hoje estamos aqui, eu quero abraçar o Enoque, mas antes de abraçar Enoque, eu quero abraçar a meu Senhor, eu quero abraçar a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida, meu Redentor que vive, e eu sei que em breve voltará para nos buscar. Por que exatamente eu vou falar sobre arrebatamento? Porque a Igreja de Cristo não foi salva para viver na terra. A Igreja de Cristo foi salva para viver na eternidade com Deus. Por isso que um dos maiores erros do Evangelho, um dos maiores erros da Igreja atual é focalizar sobre a terra. Porque o Evangelho nunca foi sobre focalizar sobre a terra. O Evangelho é e foi sempre sobre quê? Sobre o céu da eterna glória de Deus. E neste tempo, depois de Enoque, a Bíblia diz que apareceu um profeta chamado Elias. Isto está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, capítulo 18. Vai falar sobre Elias. E em Crônicas também vai falar sobre Elias, primeiro livro de Crônicas. Vai falar sobre Elias, a vida que ele tinha com Deus e o seu ministério que desceu a Eliseu e depois no Rio Jordão ele deixou esse ministério para quem? Para o profeta Eliseu. A Bíblia diz de que quando Elias estava sendo transladado para os céus, ele deixou o casaco do ministério para quem? Para Eliseu. E Eliseu teve o privilégio de ver com seus olhos o seu pai na fé, o seu mentor, ser arrebatado para os céus da eterna glória de Deus com seu corpo físico. Sim, é verdade, Elias está no céu agora, Enoque está no céu agora. O corpo de Elias, o corpo de Enoque não está na terra, está no céu da eterna glória de Deus. E tempos se passaram, a corrupção se aumentou. E neste tempo a Bíblia declara, no livro de Isaías 7,14, que uma virgem conceberá, o Senhor vos dará um sinal, o sinal é esta, a virgem conceberá, e a virgem concebeu. E Jesus nasceu em Belém da Judeia. Vieram os magos do Oriente e o adoraram como rei. Magos eram homens que entendiam dos sinais do céu, que entendiam das estrelas. E estes homens, ao entender das estrelas, ao entenderem dos sinais, eles viram
uma estrela brilhando, e eles deram conta que um grande acontecimento havia sobre a terra. E eles, quando acompanharam a estrela, se encontraram com quem? Com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O tempo passou, Jesus nasceu, Jesus cresceu e ele cumpriu o seu propósito, ele se destacou, ele crescia na graça, no conhecimento. Jesus se destacava na sua geração. E ele, quando começou, depois de ser batizado nas águas, o céu se abriu. Quando os céus se abriram, Jesus, o ministério dele foi confirmado pelo próprio Pai. Ele disse que uma voz do céu se ouviu: este é meu filho, a ele ouvi. Jesus pregou o evangelho, anunciou as boas notícias. E depois dele pregar o evangelho, depois dele ir até a cruz e cumprir o cenáculo e cumprir o propósito que ele havia litrado sobre a terra, a Bíblia declara que ele foi até o Calvário. E ao Calvário ele só saiu com uma cruz. E naquela cruz ele disse: tetelestai, está pago. Ele foi sepultado, mas depois de 3 dias ele ressurgiu entre os mortos. Depois de ressurgir dentre os mortos, aleluia, depois de ressurgir dentre os mortos, ele foi até os discípulos, se encontrou com eles, apareceu mais de 40 dias, comeu com eles, provando-lhes de muitas maneiras que ele havia ressuscitado. E no Monte das Oliveiras, ele deu orientações a eles: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito descerá sobre vós e recebereis poder. E declara que ele deixou orientações para eles. E quando dava orientações, instruções para eles, de que era necessário que fossem equipados com o poder do alto, com o poder do Espírito, para que fossem anunciar as Escrituras, para que fossem testemunhas, declara as Escrituras de que foram junto até o Monte das Oliveiras. E quando foram ao Monte das Oliveiras, enquanto falava com eles, 2 anjos apareceram e ele foi arrebatado. Ele foi trasladado com seu corpo físico para a glória. E ele entrou na cidade eterna pelas portas. Ele entrou pelas portas. E quando vai chegando, a Bíblia diz que lá em Salmos 24, levantai o portas eternas para que entre o Rei da Glória. Levantai o portas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus Cristo, nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Jesus é o Rei da Glória, que foi para a glória, mas que Paulo agora ele está animando a igreja. Paulo agora está exortando a igreja de que mantemos firme a confiança da nossa esperança, porque Cristo, dada a ordem, o arcanjo vai soar a trombeta, o megafone de Deus vai soar. Nós que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos aos que estão mortos. O que significa? Significa que nós que estivermos vivos não seremos arrebatados antes dos que estão mortos serem arrebatados. De que maneira? Isto é, primeiro vão ser arrebatados os que estão mortos, depois nós os que ficarmos vivos, aleluia, nós seremos arrebatados juntamente com eles e nos ares nos encontraremos com quem? Com o Senhor. E Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, fortaleçam-se, porque o arrebatamento vem. Existem 3 grupos que falam sobre arrebatamento. Existem tribulacionistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Estes são aqueles, os tribulacionistas são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada, que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E os pré-tribulacionistas são aqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E os pós-tribulacionistas são aqueles que creem que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se amarra a isso. Não se amarre entre se você se encontra num grupo dos que creem que vai passar, dos que não vai passar e dos que não vai acontecer antes, depois vai acontecer o arrebatamento. Eu quero te dizer uma coisa: apenas mantém firme a confiança da tua fé em Deus, porque o arrebatamento vai acontecer, vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Isso não depende de nós, isso depende daquele que vive, isso depende do Rei dos Reis, isso depende do Rei da Glória, que vem para buscar a sua noiva, para levá-la para a eternidade. E Paulo vai dizer no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo 15, eu já abri aqui bem rápido.
glória, oh glória, oh glória. Capítulo 15, últimos versículos. Últimos versículos. Últimos versículos. Últimos versículos. Verso 42, diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há corpo espiritual. Verso 45, da mesma forma está escrito: Adão primeiro foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas o natural, depois dele, então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Isso vai acontecer no arrebatamento. Versículo 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Verso 51. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No entanto, em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, o aguilhão da morte é o pecado, o poder do pecado e a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. No eterno, o nosso trabalho não é em vão. Paulo vai dizer que nem todos dormiremos. O arrebatamento vai ser no abrir e no fechar dos olhos. Mantém firme a convicção, mantém firme a esperança, a fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Animai-vos no Senhor. É necessário que esta matéria nossa, que é corrupta do velho Adão, se revista de uma natureza que é incorruptível. E isso vai acontecer no arrebatamento. Vai ser uma coisa que não vai levar muito tempo. Paulo disse que é no abrir e fechar do olho. Vai acontecer. E nós seremos arrebatados. E ao sermos arrebatados, seremos levados para o céu da eterna glória de Deus. Então mantém firme a confiança. O arrebatamento vai acontecer o arrebatamento. E a Bíblia declara que nós seremos arrebatados em Cristo Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.